A paz do Senhor Jesus, que bom ter você aqui no nosso canal Bom de Bíblia. E por falar nisso, você é um bom de Bíblia? Você é um bom aluno na Escola Bíblica Dominical? Então vamos testar seus conhecimentos, mas antes disso, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Então, vamos começar. Quem ouviu Deus falando de dentro do fogo? Elias, Jeremias, Abraão ou Moisés? A resposta correta, Moisés. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltara para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Êxodo capítulo 3, dos versículos 2 ao 4. Que profeta escreveu num livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia? Jeremias, Daniel, Ezequiel ou Isaías? A resposta correta, Jeremias. Escreveu, pois, Jeremias no livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, a saber, todas as palavras já escritas contra a Babilônia. Jeremias capítulo 51, versículo 60. O que Deus fez no Monte Carmelo, a pedido de Elias? Fez cair maná do céu, fez o sol parar, fez cair chuva do céu ou fez cair fogo do céu? A resposta correta, fez cair fogo do céu. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis capítulo 18, versículos 20 e 38. De onde foi tirada a madeira para a construção do primeiro templo de Jerusalém? De Sabá, do Líbano, da Grécia ou do Egito? A resposta correta, do Líbano. A referência bíblica encontra-se no primeiro livro de Reis, capítulo 5, versículo 6. Qual era o fruto que produzia a vara de Arão que floresceu? Tâmaras, damasco, amêndoas ou azeitona? A resposta correta, amêndoas. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão pela casa de Levi brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. Números capítulo 17, versículo 8. Enquanto Jacó fugia para Harã, Esaú foi habitar em que monte? Horebe, Sinai, Seir ou Carmelo? A resposta correta, Seir. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Gênesis capítulo 36, versículo 8. Mene, Mene, Tekel e Parsim é um escrito simbólico de que época? Morte de Isaías, crucificação de Jesus, queda da Babilônia ou pragas do Egito? A resposta correta, queda da Babilônia. Esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Daniel capítulo 5, versículos 25 e 26.
De quem Isabel, mãe de João Batista, era descendente? Josué, Arão, Benjamim ou Davi? A resposta correta, Arão. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Lucas capítulo 1, versículo 5. Quantos soldados Saul colocou sob o comando de Davi? 1.000 soldados, 2.000 soldados, 3.000 soldados ou 4.000 soldados? A resposta correta, 1.000 soldados. Pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1.000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. 1 Samuel capítulo 18, versículo 13. Qual era a cidade dos irmãos Lázaro, Marta e Maria? Betânia, Nazaré, Belém ou Galiléia? A resposta correta, Betânia. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. João capítulo 11, versículo 1. Quando Paulo e Barnabé se separaram, para onde Paulo e Silas foram? Creta e Rhodes, Esmirna e Pérgamo, Chipre e Roma ou Síria e Cilícia? A resposta correta, Síria e Cilícia. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Atos capítulo 15, versículos 40 e 41. Qual o nome das duas pessoas citadas na Bíblia que andaram sobre as águas? Jesus e Moisés, Jesus e Elias, Jesus e Pedro ou Jesus e Josué? A resposta correta, Jesus e Pedro. E ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Mateus capítulo 14, versículo 29. Qual profeta fala de uma praga em que nas pessoas apodrecem os olhos e a língua? Sofonias, Ageu, Zacarias ou Ezequiel? A resposta correta, Zacarias. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Apodrece-lhes-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Zacarias capítulo 14, versículo 12. Sofonias profetizou durante o reinado de qual rei? Josias, Amon, Ezequias ou Manassés? A resposta correta, Josias. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuse, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Sofonias capítulo 1, versículo 1. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é quem? O servo, o preguiçoso, o tolo ou o ímpio? A resposta correta, o preguiçoso. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Provérbios 10, versículo 26. Quem foi a primeira pessoa a ser chamada de hebreu na Bíblia? Abraão, Jacó, Noé ou Isaac?
A resposta correta, Abraão. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Gênesis capítulo 14, versículo 13. Quem construiu um altar em Mispa após uma grande vitória? Elias, Davi, Samuel ou Saul? A resposta correta, Samuel. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Quantos filhos tiveram Adão e Eva mencionados pelo nome? 3, 5, 7 ou 10? A resposta correta, 3. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Gênesis capítulo 4, versículo 25. Quem foi o homem mais velho mencionado na Bíblia? Noé, Adão, Matusalém ou Melquisedeque? A resposta correta, Matusalém. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Gênesis capítulo 5, versículo 27. Qual profeta foi lançado em uma cisterna? Eliseu, Jeremias, Daniel ou Samuel? A resposta correta, Jeremias. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Jeremias capítulo 38, versículo 6. E aí, quantas perguntas você acertou? Deixe sua resposta aqui nos comentários. E para você que ficou aqui até o final, fica aqui meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida.